Hoje falaremos sobre o tema: o que é o espírito que sai do corpo na morte? Tiago 2,26 declara: o corpo sem espírito está morto. Tiago 2,26. Portanto, o espírito é o que dá vida ao corpo. Mas será que esse espírito é um ser consciente dentro de nós, que sai do nosso corpo e vai para um domínio espiritual? O Salmo 146,4 diz o seguinte a respeito do que acontece quando o ser humano morre: sai-lhe o espírito, ele volta ao seu solo. Neste dia perecem deveras os seus pensamentos. Salmo 146,4. Se o espírito fosse um ser espiritual, com personalidade e individualidade, os pensamentos continuariam com ele. Mas como mostra o texto citado, quando a pessoa morre, seus pensamentos também perecem com ela. A descrição da criação do homem mostra que o espírito é um ser sem personalidade. Gênesis 2,7 declara: e Jeová Deus passou a formar o homem do pó do solo, e a soprar nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem veio a ser uma alma vivente. Gênesis 2,7. Note que o homem recebeu o fôlego de vida, não um ser espiritual dentro dele. Portanto, o espírito é a força de vida sustentada pela respiração. Os animais também possuem esse espírito. Eclesiastes 3,19 afirma: pois há um evento consequente com respeito aos filhos da humanidade, e um evento consequente com respeito ao animal, e há para eles o mesmo evento consequente. Como morre um, assim morre o outro, e todos eles têm apenas um só espírito. Eclesiastes 3,19. Algumas traduções vertem por fôlego, mas a palavra hebraica é ruá, que significa espírito. Assim, os animais também possuem espírito, ou seja, força de vida. Mas vejamos uma objeção levantada sobre essa questão. Se o espírito não é um ser espiritual, e sim uma força sem personalidade, por que Eclesiastes 12,7 diz que o nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu? Primeiro, note que o texto não diz respeito à morte de pessoas boas, mas sim de toda a humanidade, o que inclui também as pessoas más. E o Salmo 5,4 declara sobre Deus: ninguém mau pode residir contigo por tempo algum. Salmo 5,4. Assim, o texto não pode se referir a um ser espiritual dentro de cada pessoa, boa ou má, viajando até a presença de Deus. É evidente que o espírito nesse texto é a força vital que habilita a pessoa a viver. Algumas traduções reconhecem essa conclusão. Veja um exemplo. Então o pó volta para a terra de onde veio, e o sopro vital retorna para Deus que o concedeu. Bíblia Pastoral. Mas em que sentido o espírito retorna a Deus? Jó 34,14 fala de Jeová juntar a si o espírito e o fôlego do ser humano. Isso não significa que o ar inspirado pela pessoa percorre o espaço até a presença de Deus. Do mesmo modo, não deve-se pensar que o espírito, ou força vital, faça o mesmo percurso. Quando o espírito sai do corpo, ele simplesmente se dissipa. Nesse respeito, ele pode ser comparado à eletricidade, uma força invisível que movimenta diversos aparelhos. Mas quando o aparelho é desligado, a energia que existia nele deixa de existir. Na Bíblia, palavras como retornar ou voltar não exigem um movimento geográfico. Em Malaquias 3,7, Deus disse: retornai a mim, e eu vou retornar a vós. Malaquias 3,7. Naturalmente, esse retorno não envolveria os israelitas irem ao céu, nem Deus vir ao encontro dos israelitas. Significava sim uma mudança de proceder de cada lado. No caso dos israelitas, se exigia o arrependimento e a conversão. Da parte de Jeová, haveria o perdão e o favorecimento. De modo similar, quando alguém morre, todas as perspectivas de vida futura dessa pessoa passam a estar na mão de Deus. Ele decidirá se irá ressuscitar tal pessoa por dar a força ou o espírito de vida. Nesse sentido é que o espírito retorna a Deus. Pense nisso.